Fala galera, Telesonic voltando na velocidade da luz e eu tô aqui, né, trazendo um formato novo de vídeo. Eu tô sem ideia nenhuma pra vídeo, pra fazer essas coisas. Eu tô meio que sendo restrito porque não tem muita coisa pra eu fazer. Eu tô aqui gravando vídeo 4 horas da manhã porque veio uma ideia aqui na cabeça, né, porque eu tava refletindo aquelas coisas de madrugada. Chegou notificação no meu celular também. Aquelas coisas de... Pera aí, deixa eu ver. Esse era pra ser um vídeo sem cortes originalmente, mas puta que... Então, eu tava tendo alguns problemas. Meio que assim, tudo que eu queria fazer conteúdo pro canal, eu acabava que não, não queria mais, do nada assim. Falar, quer saber, que se dane, não vou mais. É igualzinho para esse vídeo aqui. Eu já quis fazer ele várias vezes e eu já fiz várias thumbs diferentes para ele, e afinal acabou sendo o que vocês viram aí no vídeo, né? E no final das contas é o que tá no título do vídeo que eu quero falar sobre, o Dragon Ball Legends. Porque ele simplesmente não me diverte mais. E são por diversos motivos. Eu vi que youtubers de Dragon Ball Legends então, eu vi que alguns youtubers aí de... Especificamente um, que é o Gorish, de Dragon Ball Legends, né? Ele falou sobre o Dragon Ball Legends, coisas que poderiam melhorar, né? Porque, assim, eu acompanho o canal dele, né? E eu vejo que em muitos vídeos de showcase de personagem dele, de revisitando personagens, ele reclama bastante do jogo e de coisas que eu também reclamo sozinho, porque eu não tô acostumado a fazer gameplay. Se vocês apoiarem gameplays no canal, tipo revisitando personagens antigos ou até mesmo testando personagens novos, caso eu consiga pegar, porque pegar o personagem novo é muito difícil pra mim ultimamente, né? Mas qualquer coisa assim, vocês falam nos comentários, mas sempre que eu peço isso ninguém fala nada, então isso continua me fazendo ter dificuldades em conteúdo, mas tudo bem. E o que eu quero fazer com esse vídeo é fazer um vídeo longo mesmo. Eu quero fazer um vídeo longo falando sobre o Dragon Ball Legends, o que faz ele ser um jogo que eu considero ruim. Por mais que eu ache ele bom, isso ficou confuso. Mas tipo, ele é bom em tudo, menos em diversão, eu diria. Porque faz um bom tempo que eu não consigo me divertir no jogo. E tá assim, eu consegui me divertir esses dias por um motivo bem específico que não me faz perder a vontade de fazer esse vídeo. Porque mesmo que eu tenha me divertido ultimamente no jogo, não vai fazer diferença. E por que eu tô com essa aba aberta aqui? Porque eu vou usar isso aqui mais para explicar. Porque como eu quero que esse vídeo seja um vídeo longo, provavelmente vai ser um vídeo bem longo, e eu tô a fim de falar sobre o porquê eu acho Dragon Ball Legends ruim e desde quando, né? Que tipo, atualmente existem coisas no jogo que são tipo assim, personagens desbalanceados, não é mesmo? Mas não é só isso. Tá bom, eu acho que é, mas é mais ou menos, tá? Eu vou chegar ao ponto aqui. Mas a explicação toda vai ser mesmo com os personagens em si, porque eu acho que os personagens são a melhor parte do jogo. O quão bem feito aos personagens, eu acho que é um dos melhores jogos mobile que existem em questão de qualidade. E na minha cabeça não vem nenhum que consegue superar o Dragon Ball Legends. Tipo, em todas as questões, tá? Se vocês tiverem algum em mente, em questão de qualidade, tipo modelo, animação, essas coisas, em 3D, docando um conta.
Mas é isso, eu vou começar mesmo, porque né, eu acho que isso é bem importante. Eu tenho que abrir os olhos de algumas pessoas que realmente não conseguem enxergar isso no Dragon Ball Legends. Porque eu acho que às vezes eu olho e eu acho que eu sou o único, sabe? Porque eu já até perguntei pra alguns youtubers gringos, né, famosos, e eles não. Tipo, eu já fiz uma pergunta relacionada a isso e eles falaram como se o jogo fosse umas mil maravilhas, mas. Tá bom, não foi bem assim porque a minha pergunta não foi tão assim, mas enfim. Eu. Falando sobre o desbalanceamento dos personagens, por que eles estão fazendo isso. Isso na real tinha começado no, no final de 2021, no Legends Festival, pra ser mais exato. Naqueles banners que eu summonei, tive sorte, né? Todo mundo que vai estar vendo esse vídeo aqui provavelmente não vai saber, não sei. E assim, esse esses banners, né, eles lançaram dois personagens que tiraram outros dois personagens do trono do Legends, que eram os dois melhores personagens do jogo até aquele dia. Eu não lembro se foi em 2021, acho que foi em 2021 mesmo, que tiraram o Vegito Blue e aquele Gohan Super Saiyajin 2 LF com Zenkai, que eu não sei onde está aqui agora, mas eles dois eram os dois melhores personagens do jogo disparados. Se o Vegito Blue não era nessa época, eu não lembro agora, mas eu lembro que o Gohan era. Eu lembro que o Gohan era o deus do jogo, você caía contra ele, acabou. A melhor equipe do jogo era o Gohan do futuro, o Revive e o Super Saiyajin 2 Zenkai. E quando os Blue Boys e o Trunks lançaram esses dois, o jogo explodiu, né? Porque finalmente tiraram eles do trono e foram personagens até mais legais do que o Gohan, né? Já que o Gohan era um personagem antigo, né? Então isso foi algo bom pro Legends, né? No final das contas, o pessoal adorou, porque finalmente não era um counter pra ele tecnicamente. O Trunks até que era, mas os Blue Boys, mano, eles só eram incrivelmente fortes e acabou. E eles percebem, eu acho, né, na minha visão, eu acho que a galera que faz o Dragon Ball Legends percebeu que fazer um personagem superior ao que eles tinham feito ser o mais forte ia gerar um bom engajamento pro jogo. E eles fazem isso de lá até hoje. E é assim, lançou o Gogeta Ultra, que na época a gente nem parou pra pensar nisso que eu acabei de falar, porque era um Ultra de Summon, a galera hypou porque era um Ultra de Summon. Um Ultra que fazia sentido carregar a raridade Ultra nas costas dele. Que tecnicamente nem é tão assim, né? Mas ele é o Gogeta, o segundo Gogeta mais lindo do jogo, na minha opinião. E aí chegou 2021 e eles começaram a tentar lançar counters pro meta do jogo, né? Mono Purple, Future e Fusion. Ou até saga de filmes também, né? E o primeiro que foi fazer isso foi o Bardock. O Bardock, ele tentou fazer o que eu acabei de falar, né? Mas falhou não miseravelmente, porque na época ele era um personagem bastante legal de se usar. Eu acho que ele ainda é legal, mas não é recomendado, né? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo nele também, não sei. Enfim. Ele era um personagem amarelo com bastante buffs e tudo mais. Ele era bastante incrível, né? Pra counterar os incríveis, né? Blue Boys aqui. Só que o problema disso foi ele ter o tag switch, né? Então ele quase conseguiu counterar Mono Purple, mas não foi bom o suficiente para isso. E eles enxergaram isso, né? Mas e aí eles foram lá e lançaram o counter da Mono Purple, o próximo counter da Mono Purple, que foi o Goku Kaioken.
que ele não só é um personagem verde, que é vantajoso contra Tag Switch, mas também tem muito dano, pra época tinha pelo menos, né, muito dano, e bastante coisa de restaurar a Unique Gauge não, porra, a Vanish Gauge, né, pra ele esquivar, restaurar a esquiva dele bem mais rápido. E isso era muito bom pra época, mesmo a defesa dele sendo uma merda. Ele ainda tinha um tanque bom, principalmente quando era contra o Vegeta entre os Blue Boys. Então acabou que Bardock e Kaioken Goku eram os dois personagens que foram praticamente os responsáveis para tirar a Mono Purple do jogo. Mas chegou ele? Acho que não chegou ele, né? Tinha chegado o Jiren Full Power, né? Tinha chegado o Jiren Full Power. Cadê? Aqui. Tinha chegado o Jiren Full Power, que foi bastante hype junto com o Bills Hakai. Mas a ameaça de verdade foi esse aqui, o Goku Kaioken Ultra, o segundo Ultra de Summon. Ele rapidamente tomou o trono do Godita e virou o rei do jogo. Aqui, até ali, tava até estranho, mas tava legal, eu acho, né? Que eles estavam fazendo com que os personagens, toda vez que fosse um Ultra, fosse o melhor do jogo a partir dali. E a gente achou isso massa, sabe? A gente, eu quero dizer a comunidade, né? A gente lidou como se fosse isso. Nem todo mundo parou pra pensar nisso. Eu não parei pra pensar nisso na época. Acho que ninguém parou, na real. E ele acabou sendo um personagem muito bom e aceitavelmente bom, igual foi o Godita. E ficou nessa. Inclusive, até hoje, eu detesto o Kaioken, tá? Assim, eu gosto bastante dele na real, mas na época, quando eu ia lutar contra ele, eu odiava ele. Eu detestava o bagulho dele trancar as cartas. Eu detestava isso, eu odiei muito isso, né? Na época que ele era o meta, sabe? Então. E eu não consegui pegar nenhum dos outros de Summon depois do Godita. O Godita foi o que eu peguei. Depois. Atropelei todo mundo. Tentei pegar a maioria, mas quando chegou o Broly ainda falei, nah, que se dane, eu não vou pegar mesmo, sabe? Mas enfim. Passou eles e eu acho que não fui eu o único que tava achando que ele era chato. A gente não tinha como counterar ele na época, porque não tinha nenhum personagem vermelho bom. E tava uma bosta tentar jogar o jogo com ele lá. E aí eles lançaram os androids, né? Que eram simplesmente os deuses do jogo e ficaram. Eles counteraram perfeitamente o Goku Kaioken e transcenderam demais, viraram mais do que deuses do jogo, ficaram incrivelmente incríveis para a época, sabe? Até que hoje eles ainda são bons. Mas na época eles eram deuses. E aí. E aí chegou o aniversário já, né? Que veio outro personagem vermelho. E eles dois ligavam, né? Mas acabou que ele não tomou o trono, ele ficou atrás deles, mas ele ainda era muito bom na época. Na época que ele lançou, ele simplesmente tomou conta do jogo. Todo mundo queria ter ele, todo mundo que tinha ele jogava com ele como se fosse uma estátua. Por causa da passiva dele, chata pra cacete. E cauterou mais ainda quem usava o Goku Kaioken Ultra. Mas também tinha como usar os dois juntos. Então aí teve uma certa vantagem contra eles, mas eles ainda eram muito fortes. Na segunda parte foi o LF mais broxante, mas o mais legal, né? Que foi o Super Saiyajin 3 do Punho do Dragão. Ele não fez nada pro jogo, mas eu acho que ele foi
personagem mais bem designado de 2022. Eu acho que ele foi um personagem, tipo, bem, bem legal, bem... Como é que eu posso dizer? Se você saber, tipo, as passivas dele foram bem montadas, se você jogar bem com ele, você vai se divertir com ele no PVP, tá ligado? Ele é um personagem divertido. Não era tipo, peguei no combo e matei, tipo, o que esses caras eram na época. Ele era um peguei no combo, agora eu vou ficar melhor e depois vou te matar, tá ligado? É tipo isso. E eu acho que isso pega bem melhor pra tudo do Legends, mas não foi bem assim, né? Porque aí lançou o Vegito Ultra, que, assim, acho que não fez nem cosquinha pro meta, mas ele era sim um personagem muito bom e acabou que virou um outro personagem que eu odiava, né? E esses dois eram, esses três na verdade, né? Eu odiava esses três aqui, jogar contra os três, e não tenho nenhum deles até hoje. E esses três eram simplesmente os três personagens que eu mais odiava no jogo, desde muito, tipo, por muito tempo, tá ligado? Aí chegou o Cooler, né? Que assim, tinha vindo o All-Star do Black e do Boo, mas isso foi tão, tão, mas tão inútil que eu acho que não faz nem sentido eu mencionar ele aqui, né? Porque os dois personagens foram horríveis pra impactar o meta. Nossa, o meta. O meta não foi, não fez nem assim, nada, não se mexeu o meta com eles ali. Eles só foram personagens para começar uma campanha que levou a esses dois personagens. O Cooler, eu peguei ele, eu lembro de ter jogado com ele e parar de jogar com ele, por mais que ele ainda seja o meu LF favorito. O Cooler, ele foi um personagem tão quebrado que eu não achava graça jogar com ele. Então chegou a esse ponto, sabe? Ao ponto de, caramba, lançou os personagens legais, bem fortes, já eram melhores do jogo, eu quero pegar ele. Eu peguei o melhor personagem do jogo e eu não gostei de ficar usando ele, porque não é divertido. E aí começou aí a vacilar, sabe? Na real, tinha começado já aqui a vacilar. Ou melhor, aqui. Só que algumas pessoas começaram a enxergar isso só aqui. Eu acho que eu pulei o Trunks LF, mas ele também não fez nem cosquinha pro meta. Eu até esqueci dele, mas ele... O Cooler LF foi só... Passou os androides de muito longe. Passou esses caras... Passou todo mundo que já tava no jogo. Ele virou... Puta merda, quantas vezes eu vou falar isso? Ele virou um deus do jogo. Quem tinha ele na época ia pro PVP e ganhava quase tudo. Ele era insano. Simplesmente insano. Não tinha como. Você era pego no combo, tomava no cu. Era isso. Você era pego no combo, acabou pra você. Ele te incinerava. E isso foi um problema pro Legends. O personagem era legal? Era. Mas era bom? Era. A gente quer personagens bons. Eu não tô falando que a gente precisa de personagens ruins de vez em quando. Não. Tô falando que ele passou dos limites. E passar dos limites nesse jogo agora é um bagulho que todo mundo já tá acostumado. Por quê? Porque depois dele veio o Gohan Beast. O Broly Ultra foi um personagem bom, ainda é um personagem bom, mas não impactou no meta que nem o Cooler fez. E nem que nem o Gohan Beast fez. O Gohan Beast superou o que cada um desses aqui podia fazer tão hard, que eu passei a gostar de todos esses, amar todos eles e focar o meu ódio só nele. Eu odiei tanto ele que eu summonei rezando pra pegar a Pan e o Piccolo. Quando eu peguei a Pan e o Piccolo, eu parei de summonar.
Esse foi o nível, sabe? Foi a mesma coisa com o Cooler, só que ao invés de eu pegar ele e não querer mais usar, eu simplesmente não queria ter ele para usar. Sabe? Pô, mas eu gosto da animação e tudo, mas eu vou lá e vejo no YouTube, cara. Eu não vou. Ou, ou talvez eu entro numa partida pra tentar me divertir e tomo o LF dele, né? Porque a equipe que é o Gohan, Piccolo e Pan, né? Que era a melhor equipe de quando ele lançou, que eu chamo de GPP. O, ele só decolou o jogo, foi para as alturas das merdas que eles estavam fazendo. Pra mim, eles já não sabem mais o que estão fazendo com o jogo. Achar, assim, fazer o melhor personagem do jogo nem foi algo tão ruim, tá ligado? Mas fazer ele ser o melhor personagem do jogo no momento que o melhor personagem do jogo era muito distante do outro melhor personagem do jogo, que tipo, vou falar com nomes. Fazer o Gohan Beast ser o melhor personagem do jogo quando o Cooler era o melhor personagem do jogo, tendo uma distância enorme entre qualquer outro personagem que já foi o melhor personagem do jogo, quebrou o jogo. Por quê? Porque ele já era o counter do que antes era o melhor personagem do jogo. Counter perfeito. Tanto que até ele envelheceu muito mal, o Cooler. Ele é muito ruim agora. A galera não consegue mais usar ele. E isso é culpa dele. Eu nem diria que é culpa dele, porque ele é um personagem que todo mundo tava hypado. Se ele fosse o melhor personagem do jogo quando eles tinham lançado, eu acho que ia dar certo. Se fosse o melhor personagem do jogo quando ele tinha lançado, ia dar certo. Até mesmo depois dele. Mas o Cooler foi um salto gigantesco do melhor, que eram os androids, para esse. E ele é um salto gigantesco para esse outro salto gigantesco. Então isso fez o jogo de ser destruído pra mim. Eu caía contra o Gohan Beast, eu já falava, mano, qual vai ser o tamanho da surra que eu vou levar? Porque não dá. Não dava mais pra jogar o jogo. Ou melhor, não dá. Porque ele ainda tá, né? Ele ainda é a ameaça, né? Que ele era. Mas não tanto quanto é agora, porque ele saiu da tier de Featured, né? E perdeu vários buffs importantes pra ele. Aí começou o Legends Festival e tentaram counterar ele de novo. Vocês já viram aqui que quando eles fazem um personagem muito forte, eles tentam counterar da pior maneira possível, né? Lançou o Gogeta Ultra. Não, quer dizer, a Mono Purple era a época, né? Então fizeram um counter pra Mono Purple. E isso inclui o Kaioken. Eu cliquei aqui sem querer. Aí veio no aniversário. Não, melhor, veio os androides. E não lançaram um counter pros androides direito, mas o Vegito tecnicamente já era, porque ele ficava neutro e tinha vantagem contra 18. Então já tava bom aí. Só que aí o Cougar chegou sendo um counter do Vegito. E o Beast chegou sendo um counter do Cougar. Então eles eram para ser um counter do Beast. E é por isso que eles são o terceiro personagem do jogo, o terceiro melhor personagem do jogo. Porque eles não só funcionam muito bem, porque são personagens bons mesmo. Eu não peguei eles, eu não consegui. E counteram ele perfeitamente também. Mas não tirou ele do trono, eles ficaram embaixo dele ainda. E eu acho que foi por causa do tag switch pro Vegeta. Se não fosse por isso, eu acho que ia dar muito mais certo. Aí lançou isso aqui que não, né? Isso aqui não fez nem cosquinha pro meta. Mas assim, eu acho que eles são bons, mas eu não acho que são nem top 10 no jogo, sabe? Eles são bem merda. Quem fez mais impacto no meta foi o Zamasu. Mas ele não fez counter pra ninguém além do que já era pra
ser counterado com o Gohan Beast, né? Então lançaram o Gogeta Ultra. O Gogeta Blue Ultra. Esse aqui foi o primeiro Ultra de Summon que eu peguei em 2022. Peguei 2 vezes ele no mesmo Summon. E assim, é por causa disso que eu tô atualmente me divertindo no jogo. Porque assim, ele agora é o melhor personagem do jogo. Então, ele é um salto, mas não é um salto gigantesco. Ele é um salto que é ele é melhor do que o Gohan Beast, que é indiscutível. Assim, se você tem a opinião falando que o Gohan Beast é melhor que o Gogeta Ultra, se você quiser deixa nos seus comentários, nos comentários o porquê você acha o Gohan Beast melhor do que o Gogeta Ultra. Mas eu tô falando aqui que eu tenho eu sei muito bem ter visão crítica sobre as coisas. E do jeito que tá tudo funcionando agora, principalmente com o Gohan fora da Tier de Featured, o Gogeta Ultra é melhor do que o Beast. E que se dane aquele vídeo do Léo da oficina dos animes lá, que fez o Legends Awards, né, dizendo que o Beast é o melhor personagem do ano. Desculpa, gente, ele não é, tá? Dizendo assim, do fundo do meu coração, desculpa pra quem achava mesmo que o Gohan Beast era o melhor do ano. Esse aqui foi de longe melhor do que ele. Porque você tem que saber jogar com ele. O Gohan Beast, você começava um combo e o resto era automático. Ele, você tem que saber jogar com ele, beleza. Mas se você saber jogar com ele, ou melhor, nem precisa saber jogar com ele, você precisa só saber da passiva básica do Gogeta, que é a barrinha dele, né? Eu não vou explicar aqui, você vai ter que ler. Se você não sabe o que eu tô falando, você vai lá e lê, aprende a jogar, ou aprende a jogar com ele, ou aprende a jogar contra ele. Porque eu sei que tem muita gente que não sabe. E isso eu vi porque eu já lutei contra muita gente que não sabia usar ele no PVP e perdia por causa disso, tá? Eu tô falando assim por vocês mesmo, porque eu sei que tem gente que não aprendeu a jogar contra e nem com o Gogeta Ultra, o Gogeta Blue Ultra. E provavelmente é isso que faz as pessoas acharem que o Gohan é melhor, porque o Gohan ele é um pouco mais automatizado e ele você tem que manjar um pouco mais o personagem. Mas independente das coisas, não é você saber do que o personagem é capaz que vai fazer ele ser melhor. Vai fazer ele ser melhor pra você. Aí já é outra coisa. Agora, julgar ele ser o melhor ou o pior personagem do jogo é do jeito que eu acabei de falar. É julgando as habilidades dele. E pelas habilidades do Gogeta Ultra, capacidade de dar dano, tudo que ele pode fazer, tudo que ele pode oferecer, ele é sim melhor do que o Gohan Beast. E isso é uma coisa boa. Ele é um personagem lindo, muito bem feito. Assim, incrível. Eu acho que ele é o meu ele é o meu favorito do jogo. Ele é muito, muito lindo. E eu acho que um bagulho que o Ryuden disse, que a galera que manja, né, de Dragon Ball Legends vai entender, que o Ryuden disse, que é um youtuber gringo aí, ele disse que o Gogeta Blue Ultra, ele é o primeiro personagem que realmente te faz sentir jogar com um personagem Ultra, um personagem da raridade Ultra, sabe? Que assim, a intro não te passa a sensação do personagem Ultra, te passa a sensação de cacete, eu quero começar a batalha logo, tá ligado? Porque tem muita gente que vai começando com a intro dos Ultra e depois ninguém nunca mais quer ver a intro porque enjoa. Não é que nem um LF que você faz o LF e sente, né? A sensação de conquista, de ter vencido uma partida e ainda ter conseguido fazer a façanha do LF, né? O Ultra, eu ia falar Gogeta Ultra especificamente. O Ultra,
ele te fazer se sentir um pouco menos especial por conta disso. Assim, não é ruim esse bagulho da intro deles, eu acho isso bem legal, uma ideia muito boa, mas depois de um tempo enjoa. E isso, tipo, é comigo, e tem algumas outras pessoas que eu sei que concordam comigo, mas depois de um tempo enjoa. Você não vai querer ficar sempre vendo todas as partidas que você vai começando, você não vai querer ficar começando só com ele fazendo a intro. E assim, ele não estragou o jogo. Eu acho que ele botou o jogo na linha. Eu acho que o Godita Ultra botou o jogo na linha. Muita gente vai provavelmente discordar comigo. Vai falar, nossa, mas isso é o que você chama de olhar crítico? Assim, eu acho que ele botou o jogo na linha, por quê? Porque ele, como eu já disse antes, ele é o primeiro personagem que realmente te passa a sensação de ser um Ultra. Todos os personagens Ultra eram fortes, alguns foram sim por um período melhor do jogo. Mas assim, o único, sem ser o Godita Bull, o único Ultra que te passava a sensação de ser um Ultra era o Super Saiyajin Ultra, o Goku Super Saiyajin Ultra, o primeiro. Por quê? Porque ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro a ter a qualidade de todos os personagens que a gente está tendo hoje em dia. O Goku Ultra foi o primeiro a ter uma qualidade incrível. E a partir do Goku Ultra, personagens LFs e alguns personagens de Banner começaram a ter a mesma qualidade que ele, que os Ultras. E os Ultras perderam um pouco o valor disso. E os personagens Ultra de Summons eram para você sentir mais uma conquista de ter pego um personagem que tá uma raridade acima do Legends Limited, sabe? Então, essa sensação não foi passada desde o Goku Ultra. Mesmo que o Godita Ultra tenha sido o primeiro, o Godita Super Saiyajin Ultra tenha sido o primeiro Ultra de Summon, tendo sido um personagem muito quebrado, um personagem lindo também, por sinal, mas ele, assim, ele não era a ameaça que a gente achava que poderia ser no jogo, sabe? Ele não eram as expectativas que a gente poderia estava esperando para um possível Godita Ultra na época. Igualmente para o que a gente nem sabia que ia ter um Goku Kaioken Ultra, né? Mas igualmente para ele. E o Vegito Ultra até que pegou ele pegou as nossas esperanças, sabe? O que a gente achava que ia ser e jogou tudo no lixo. Eu acho que o Vegito Ultra foi o Ultra mais decepcionante de todos. Justamente porque a coisa mais exclusiva dos Ultras são a animação de intro, animação de carta, essas coisas, e nenhuma das duas tem o Goku e o Vegeta se fundindo. Isso já é algo bem decepcionante. O Godita Buu Ultra, eles conseguiram enfiar um motivo para não ter a fusão, que no caso seria ele se transformando em Buu, e não tipo eles pegaram a cena dele Super Saiyajin se transformando no Buu. Então até que faz sentido nessa hora. Agora o Vegito, o Vegito da saga Buu, a parte mais icônica dele é ele se fundindo e gritando Yosha! Tá ligado? É aquilo que a gente queria ver, mas só tem a parte do Yosha. Que, assim, não vou falar que é ruim, mas é legal. É bem broxa, na real. A gente não poder ver eles tocando paus, né? Não é isso que acontece? Enfim, o que eu tô querendo dizer que o problema com Legends é que eles não conseguem fazer um personagem balanceado. Ou ele é muito bom a ponto de ser o melhor do jogo ou competir nesse lugar, ou ele é uma merda e ninguém lembra dele. Que foi o caso de ele ser muito bom e não ser o melhor do jogo foram os Monkey Boys. E
E o Goku Super Saiyajin 3 também. E um personagem que bem ruim, bem merda, que foi esquecido bem rápido, foi o Goku Black. Foi o Goku Black e o Gohan Ultimate. O Gohan Ultimate não, o Goku Black e o Buu absorvido com o Gohan. Não foram eles que vieram juntos, né? Quem que veio com o Goku Black? O Mecha Freeza, pode crer. O Mecha Freeza veio com o Goku Black e o Buu veio com o Tien Shinhan. Esses, o Tien Shinhan e o Buu foram os mais esquecidos. O Mecha Freeza e o Goku Black até que estavam de boa. Agora, o Tien e o Ultimate Gohan Absorbed, o Buu não foi... Não caiu na ficha. Não tinha nada... Eu tô brisado com o anúncio aqui. Não tinha nada que eles podiam fazer para esses personagens serem bons, porque eles não queriam. Era isso. E eles não foram esquecidos. E eu não acho eles ruins. Mas eles foram muito broxa. Muito broxas. Os dois. E o Gogeta Ultra, eu tenho a sensação de ele ter consertado o jogo por enquanto, né? De ele tá botando a ordem no jogo. Por quê? Porque ele tem total direito de ser o melhor personagem do jogo. Porque ele é um Ultra, sabe? O Ultra deve ser um melhor personagem do jogo. Eu não tô babando o ovo dele porque eu peguei. Eu falei já do Cooler, tá ligado? E o Gogeta, ele não é um personagem apelão. Porque é o que eu falei, a galera que não sabe como ele funciona não vai saber jogar contra ele também. Por mais que ele seja muito chato de lidar, ele é total merecedor de tudo que ele é possível de fazer. Por quê? Porque ele é um personagem ultra, o último personagem do ano, de ano novo. Do Legends Festival, o último personagem do Legends Festival, final do ano, os caras tinham que fazer alguma coisa muito boa, muito pica e que durasse por bastante tempo. E foi o que eles fizeram. Fizeram o personagem mais lindo do jogo. Na minha opinião, o personagem mais lindo do jogo. Melhor carta verde, melhor carta... melhor strike, melhor blast, melhor cover change dos dois. O melhor tudo pra mim. Melhor ultimate, tudo. Eu só não acho o especial move melhor. Eu não sei porque eu quis fazer esse silêncio dramático agora. Agora, esperar pelo que a galera tá achando que vai ser um hit LF. Eu tô torcendo pra uma QF LF, tá? F no chat pra quem queria um hit, quem quer um hit LF. E F pra mim, se vier mesmo o Hit LF, porque eu não sou tão fã do Hit assim. Por mais que eu goste dele, eu não sou muito fã dele. Dependendo de como ele for, eu até faço um vídeo aqui no canal e tal, mas eu não vou... Eu acho que eu não vou summonar nele, eu vou skipar o banner do Hit. E é isso, foi o que eu disse, um vídeo bem longo. E eu queria botar pra fora, eu queria conversar sobre o Legends, né? E como que a decisão de design dos personagens está afetando bastante o jogo. Mas sabe uma coisa que eu acho que ia melhorar bastante o PVP? Eu acho que removendo o Rising Rush do PVP ia melhorar muito o jogo. Porque eu sempre me decepciono quando eu tô jogando com o cara e o cara usa Rising Rush. Tipo, cara, eu tô super... Vamos pensar, eu tô em super desvantagem, mas eu tô conseguindo acompanhar o cara, tô conseguindo
ir no ritmo do cara, conseguindo chegar lá e dar umas porradas nele, conseguir tentar tomar minha vantagem de volta pra virar o jogo. E o cara usa o Rising Rush e a partida acaba. É tipo, esse é o nível de brocha que eu sinto. Isso inclusive aconteceu recentemente no server do Discord, tá? Não, não vou deixar bem claro aqui quem foi, porque, onde. Quem sabe, eu tô falando isso porque aconteceu, tá? Eu ainda reclamei, mas eu não reclamei de ter perdido, tá? Porque assim, um bagulho que eu faço bastante é reclamar de perder, mas é reclamar de ter perdido porque às vezes o jogo me fode, sabe? Que uma coisa que no mesmo servidor de Discord que eu tava transmitindo a tela, é um outro problema do jogo isso, inclusive. Acho que isso é problema meu mais, mas eu quero saber se outra pessoa, alguém além de mim passa por isso. Que é tipo, caramba, eu vou tentar brincar com o personagem antigo aqui, vou revisitar ele, sabe? E eu caio com uma equipe boladaça, sabe? A melhor equipe do jogo. É o Godita Ultra, o Gohan Beast e a Pan, sabe? Aí chega. Pô, mano, fui humilhado nessa partida. Você quer ver? Eu vou tentar de novo e vou cair contra uma partida contra um cara com uma equipe parecida. Não precisa ser igual. Aí ele veio com o Gohan Beast, a Pan e o Gohan do futuro. Aí eu falei, beleza, eu vou pegar minha melhor equipe agora e vamos ver se eu caio contra alguém bom. Eu caí contra uma equipe muito merda. Sabe o que isso significa? Que eu não estou conseguindo me divertir no jogo. Assim, isso parece muita coincidência, muita coisa de que eu tô inventando na cabeça. Mas quem tava no servidor do Discord viu que foi exatamente isso que eu falei. Exatamente isso que eu falei aconteceu, tá? E eu não sei como que o Legends faz isso. Isso acontece comigo muitas vezes. É muito raramente que eu consigo ter uma partida divertida no jogo. E quando eu acho que eu tô me divertindo no jogo, o jogo acha algum jeito de me irritar, sabe? Tipo, caramba, eu tava esquivando, eu não queria fazer isso, eu não cliquei aqui, eu cliquei aqui, sabe? Então, tipo, algumas vezes é culpa minha, aí eu não falo, eu não reclamo. Agora, sei lá, o jogo travou, não contou minha ação e fez eu fazer outra coisa que me fez perder a partida totalmente. É disso que eu tô falando. Eu tenho certeza que eu não sou o único que passa por isso. Isso é um fato. Eu não sou o único que passa por isso. Mas um passo que é fazer muito bem, tipo, o jogo continuar na linha, ser um jogo, começar a ser um jogo mais divertido, é removendo o Rising Rush do PVP. Não precisa tirar dos outros modos, sabe? Porque tem alguns modos que o Rising Rush é meio que essencial para você vencer. Tipo o Battle Gauntlet, quando você não tem o personagem featured, né? Tipo o Godita Ultra na Battle Gauntlet agora do Bergamo. Você não vai ter ele, você vai ter que ter o Rising Rush para poder ganhar, né? Do bagulho. Aí beleza. Porque aí você não vai estar prejudicando. Isso é um bagulho que você precisa para você vencer uma batalha contra bot. Sabe? Uma batalha de boss difícil. Eu vou usar todos os recursos contra ele. No PVP, eu acho que é muito injusto. Porque às vezes você pega. Às vezes você pega não. Às vezes você nem consegue jogar direito. O cara já tá te arrombando de combo, essas coisas de carta, e você toma o Rising Rush, tá ligado? E eu acho isso muito, 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 muito ruim pro jogo. E é justamente por isso que eu apoio a remoção do Rising Rush no PVP em específico. Não quero que seja em outros modos. Em outros modos ele é extremamente útil, muito valioso. Igualmente no PVP, mas no PVP é muito pior. Eu acho que é muito injusto. Assim, mas quando
E se o cara tiver cair, fazer que nem eu, por exemplo, né, cair contra uma equipe com personagens ruins, né, para testar um personagem ruim, antigo, e cair contra um personagem com a melhor equipe do jogo, um cara com a melhor equipe do jogo, e a sua única saída de vencer seria o Rising Rush. Mas aí que tá, meu amigo, você não é o único que pode fazer o Rising Rush para tentar vencer. Se você fizer o Rising Rush no personagem do cara, com uma equipe ruim, é capaz de você não conseguir nem matar no Rising Rush, sabe? Então, tipo, eu acho que eles deviam remover o Rising Rush e melhorar o balanceamento do bagulho do Legends. Tipo, não só fazer o bagulho do ranking, tá ligado? Mas, sei lá, o tentar fazer um cálculo ali com os status dos personagens, ou até mesmo o poder da equipe, sabe? E tentar fazer um matchup com uma equipe parecida. Não com uma equipe parecida, com uma equipe com poder parecido, sabe? E eu acho que isso já ia melhorar muito o jogo. Eu acho que ninguém vai ver esse vídeo. Eu tô fazendo ele à toa, mas eu tô querendo fazer conteúdo pro meu canal de um jeito ou de outro. Eu queria abrir os olhos de quem provavelmente vai ver esse vídeo, mas eu acho que ninguém vai ver, principalmente porque é muito longo, tá? E obrigado se você viu até aqui o vídeo, agradeço mesmo de coração. E que você tenha sorte no provável Hit LF que vai sair daqui a alguns dias, porque eu tô torcendo pra Kefla e provavelmente eu não vou conseguir esse ano uma Kefla LF. Se vier uma Kefla, desejem sorte pra mim. Eu vou fazer um vídeo de summon nela. Mas é isso. Eu não tenho mais nada pra falar. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer aqui nesse vídeo. E se vocês não apoiam o que eu falei do Rising Rush, eu gostaria que vocês falassem nos comentários, né, o que vocês acham que poderia melhorar no jogo. E não esqueça que eu também pedi pra quem acha que o Gohan Beast ainda é o melhor do jogo, falar no chat o porquê. No chat, escrever no comentário o porquê que ele é o melhor do jogo, né? Se justificar o porquê dele é o melhor do jogo. Mas eu acho que não vai ser grande coisa, então quem estiver vendo esse vídeo vai ser abençoado. Quem viu até agora, digita salada de batata nos comentários e vai ganhar um coraçãozinho, porque eu acho que ninguém vai fazer isso, mas eu vou fazer mesmo assim. Então é isso. Telesonic saindo na velocidade da luz. Fui.